Ok? Não, deve ter dado um problema aqui no meu telefone, no meu microfone. Então, conforme previsto no NIST, né, os modelos de segurança de Zero Trust eliminam a confiança, né, persistente e impõem autenticações contínuas, privilégio mínimo e controle de acesso adaptável, né? E essa estratégia também aplica em, em segmentação e microsegmentação para acesso seguro. Então, uma abordagem de confiança zero, né, tem a ver com a visibilidade constante de quem está fazendo o que em sua rede. Então, realmente, isso garante o máximo de controle sobre a segurança da rede e o acesso à sua própria rede. Essa estratégia de segurança de confiança zero, o que ela faz? Ela reduz a superfície de ameaças e vai minimizar as janelas das próprias ameaças. Tá? Então, você usa essa confiança zero para se proteger contra tudo, desde ransomware, malware e até ameaças persistentes avançadas, e também ameaças internas. Tá? Então, com o aumento dos cyberataques contra as organizações, a segurança digital passou a ser um processo contínuo, né? E fazer parte do dia a dia das empresas, principalmente com a expansão do trabalho remoto. Então, ficou evidente que as estratégias tradicionais não são mais tão eficazes, então é necessário proteger as brechas de segurança e a prática do BioID traz, né? Então, implementando regras, controles que garantam a, a, a segurança e minimize os riscos. Então, a arquitetura Zero Trust é um modelo de cibersegurança que, por padrão, né, não considera ninguém confiável. Né? Então, dentro ou fora de uma rede corporativa, todos são considerados suspeitos até que se prove o contrário. Então, nunca confie, sempre verifique. Então, bom, em termos de intencionamento amplos, né, o modelo de perímetro de rede de segurança do legado diz que todos dentro da rede devem ser confiáveis pelo direito de estarem dentro do perímetro. Né? Então, alternativamente, todos fora do referido perímetro na web são altamente suspeitos. Então, idealmente, entre aspas, né, as paredes altas do perímetro deveriam ser suficientes para manter os atacantes à distância e os ativos em segurança. Porém, no entanto, né, como a gente vê, os agentes mal intencionados não têm problemas em ultrapassar o perímetro e alcançar os bens valiosos dentro da rede. Né? Então, esses ativos não tiveram camadas acionadas de proteção. Então, são primeiras fases para esses abutres aí se deliciarem com os acessos. Então, esse entendimento, né, levou ao desenvolvimento do princípio Zero Trust, que levaram à abordagem nunca confie, sempre verifique. Então, nesse modelo, todo e qualquer pedido é constantemente verificado. No Zero Trust, a gente assume que os bandidos já estão dentro do perímetro da rede e vão colocar em prática controles para limitar a sua capacidade de causar danos, enquanto trabalha continuamente para detectá-los. Então, nesse Identify First Security, né, a gente tem 3 diretrizes para implementar. Né? Então, construir uma postura forte de segurança de identidade, em primeiro lugar, é um processo contínuo que as organizações podem e têm que fazer esse investimento. No entanto, como outros aspectos da segurança cibernética, muito pode ser feito, começando como um step básico. Né? Então, temos essas 3 áreas das organizações que devem priorizar ao iniciar seu processo. Então, a primeira fase, né, a primeira diretriz, você tem que aplicar uma autenticação forte, regras e ferramentas. Processo baseado em identidade é um processo de verificação que a pessoa verificação de quem a pessoa ela que diz quem ela é, né? Você faz o double check e verificar quais os direitos certos que ela tem para acessar o que acessar. Tá? Então, acertar esse processo começa com a implementação
de uma autenticação forte dos controles e ferramentas. A segunda diretriz seria detectar e monitorar todas as identidades, monitorar contas e as identidades. Então, as ferramentas e práticas descritas acima, informadas acima, são das organizações devem começar com sua estratégia de autenticação. A autenticação é apenas a primeira parte do desafio. Ela não é suficiente para saber quem é uma determinada identidade quando ela está tentando acessar um determinado recurso, né? Então, o próximo passo é se eles pode ter esse acesso a esse ativo, né? Ou por quanto tempo, que tipo de ações que eles devem ser, que podem ser autorizados, e tomar o seu papel em si, né? Então, esse é o estágio da autorização, né, que pode até ficar complicado, dependendo do que foi feito a inserção. Então, a terceira diretriz seria fortalecer o Joiner Mover Lever, que é um processo que gere a provisão e revogação de autorizações dentro da organização. Novos empregados são integrados na organização e concedidos acessos às contas e ativos de que eles precisam fazer para seus trabalhos, né? Então, essas autorizações são posteriormente ajustadas quando mudam de função, ou são revogadas quando alguém deixa a organização. Esse processo pode ser muito ineficiente, lento, né? E, em muitos casos, imprecisos, a ponto de serem arriscados. Então, o que é o Zero Trust? O que é o Zero Trust? Então, imagina você restringir os acessos aos cômodos da sua residência, né? Exigindo uma contínua comprovação de sua identidade, através de chaves com características específicas para cada porta e senhas de acesso para cada um desses cômodos, como os quartos, por exemplo, né? Então, considerando essa necessidade de cada pessoa acessar e os classificando de acordo com os tipos de objetos existentes ali dentro. Então, é assim que funciona o modelo Zero Trust ou confiança zero. Então, um conjunto de paradigmas de segurança cibernética que tem como o principal objetivo mover o foco das defesas dos perímetros organizacionais, baseados em uma rede para usuários, ativos e recursos. Então, isso aí é o paradigma da segurança cibernética. Durante muito tempo, essa segurança foi baseada apenas nos perímetros de rede, principalmente no tráfego de entrada e saída, né, o que limitava a proteção a esses perímetros, né, pressupondo que dispositivos ativos ou usuários presentes no ambiente externos eram confiáveis, né? Então, facilitando a movimentação, assim, dos atacantes, na movimentação lateral dos atacantes, né, que consiste no uso de técnicas para acessar e controlar nossos sistemas de rede, além dos explorados para ganhar já esse acesso inicial. Atestar que todos os recursos são acessados de forma segura, independentemente da localização. Isso vai garantir que somente os dispositivos com status e configurações registradas pela ITI tenham acesso à rede, tá? E também aplicar privilégios de acesso aos usuários, né, que a gente vai garantir os recursos corretos para os níveis pré-designados a eles. Tá? Então, depois vem a inspecionar, analisar e registrar os tráfegos dos dados em si. Tá? Por que adotar o Zero Trust? O principal objetivo do Zero Trust é reduzir a superfície de ataque cibernético. Né? Então, o Zero Trust forma uma cultura de ação rápida caso aconteça algum problema. Então, a arquitetura é aplicada, sobretudo na proteção de credenciais, uma vez que, através do roubo destas, o atacante abusa do privilégio e acessa indevidamente muitos outros dados importantes. Tá? Então, ele pode ser aplicado tanto on-premises quanto em ambientes de nuvem. Então, melhorando a infraestrutura de segurança e o controle de acesso. Então, elencando aqui, né? Todas as fontes de dados e serviços de computação são considerados recursos, beleza? Todas as comunicações são protegidas independentemente da localização de rede. O acesso aos recursos individuais da organização é concedido baseando-se na seção
A organização monitora e mede a integridade e postura de segurança de todos os ativos de suas propriedades ou a sociedade ou associados a ela. E a empresa coleta o máximo de informações possíveis sobre o estado de ativos, infraestrutura de rede, a comunicação e utilizando-as para melhorar a sua postura de rede. Os princípios do Zero Trust. Então, o privilégio, mínimo privilégio, nunca confiar, sempre verificar, que foi tocado agora atrás, e o monitoramento contínuo da sessão da credencial. Então, a visão de confiança zero contém algumas suposições básicas, né, que também devem ser consideradas no planejamento e na implementação, levando em conta infraestruturas internas e externas, ativos e recursos pertencentes ou não à organização, entre outros cenários. Então, toda a rede local corporativa não deve ser considerada uma implícita zona de confiança, ok? Os dispositivos na rede corporativa podem não ser de propriedade ou manipuláveis pela organização, e nenhum recurso é inerente e confiável. O que mais? Todos os recursos da organização estão em infraestruturas de sua propriedade. Quer dizer, nem todos os recursos, né? Então, os ativos e usuários remotos das organizações não podem confiar totalmente em sua rede local. E, por fim, ativos e fluxos de trabalho que transitam entre infras organizacionais e não organizacionais devem possuir as políticas consistentes, né? Considerações de projeto, para um projeto. Então, a visão de confiança zero da rede, ela contém algumas suposições básicas, né? Que são as considerações para o projeto. O primeiro passo para a implantação do projeto é levantar as estratégicas, políticas, os planos, né, para poder justificar o investimento para a adoção do PAN Zero Trust. Essas são as fases aqui elencadas aqui, de acordo com a Forrester, responsável por introduzir o conceito no mercado, que sugere essas 4 fases, né? A construção do programa, a proteção do usuário, a proteção dos dispositivos e cargas de trabalho e a proteção de redes, tá? Então, vamos aí falar sobre a aplicação do Zero Trust para dispositivos e cargas de trabalho, né? Então, Zero Trust sempre foi uma chave, né, para manter a continuidade dos negócios, que agora tornou-se ainda mais importante durante a pandemia do Covid-19, né? Então, para ajudar a capacitar a maior força de trabalho remota da história. Então, isso aí é uma quebra de paradigmas aí. Então, embora as organizações estejam capacitando as pessoas a trabalhar com segurança, quando, onde e como quiserem, a gente descobre que os mais bem-sucedidas organizações estão capacitando as pessoas a trabalhar com segurança, quando, onde e como quiserem, tá? Então, são aqueles também que têm empatia com a experiência do usuário final. Então, a gente refere essa abordagem como uma empatia digital. Então, conforme você toma medida para proteger uma força de trabalho móvel, por exemplo, uma estratégia Zero Trust é baseada na empatia digital, que vai ajudar a aprimorar a segurança cibernética, junto com a produtividade e a colaboração também. Então, ao aplicar a empatia às soluções digitais, a gente pode torná-las mais inclusivas em segurança cibernética. Isso significa construir ferramentas que possam acomodar um grupo diverso de circunstâncias em constante mudança. Também significa desenvolver tecnologia que pode perdoar os erros, né? Zero Trust para dispositivos e cargas de trabalho. Então, as organizações terão que identificar as cargas de trabalho que poderiam se beneficiar da segurança de Zero Trust, por exemplo, né? Quaisquer cargas de trabalho que sejam críticas para os negócios e o nível de risco que eles podem tolerar. Então, sem essas informações,
será impossível saber o nível granular do controle necessário para proteger esses recursos, né? Então, essas cargas de trabalho críticas e sensíveis vão exigir muito mais escrutínio dos seus usuários e dispositivos, né, que vão poder acessá-los em comparação com outras cargas de trabalhos menos importantes. Então, vai proteger a conectividade, implementar a encriptação, minimizar o movimento lateral com segmentação de rede, então, vai proteger os endpoints, rede, e-mails, e vai bloquear os ataques antes que eles ocorram. Zero Trust para o local de trabalho. Então, o que é? Esse pilar se concentra somente, né, no acesso seguro à rede e para todos e quaisquer dispositivos, incluindo os IoTs, que se conectam às redes corporativas, né, propiciando assim uma visibilidade completa do acesso à rede, a análise de tráfego, determinar o ciclo de vida dos dados, né, e conseguir levantar e classificar os dados para identificações de proteção. Então, a Vault-On é baseada no princípio de Zero Trust. Então, com ela, o usuário vai poder proteger suas credenciais, reforçando a proteção, através da multifator de autenticação, armazenamento dos dados em um HSM, um Hardware Security Module, né? Então, aplicar as políticas de acesso, né? inclusive com fatores adicionais de aprovação, emitir alertas de segurança, como, por exemplo, credenciais expiradas, que estão a expirar, credenciais fracas, que não estão de acordo com os estándares das políticas da empresa. O que mais? Fornecer visibilidade de acesso, mostrando que está sendo executado, tanto em comandos executados ou em vídeos gravados, uma posterior conferência, uma posterior auditoria. E a Vault-On também é baseada no princípio do Zero Trust. Com ela, o usuário vai poder deter ameaças, emitir os relatórios aí mais complexos para uma auditoria, aplicar o privilégio mínimo, né, que limitando, que eu havia comentado, limitar os usuários, acessar somente o que é necessário, ou ele pode falar, pode abrir uma janela, olha, você vai poder acessar esse servidor aqui por somente 2 horas, fazer limitar por tempo, então, gerenciar de forma centralizada os usuários e dispositivos. A gente consegue, de acordo com a LGPD, né, e a ISO 27000, a gente consegue abranger a mais de 50% aí no auxílio para a conformidade dessas leis, monitorar de forma contínua o comportamento dos usuários para detectar realmente as eventuais anomalias nas atividades, né? E também, que mais? O Zero Trust. O Zero Trust é o novo normal, correto? Então, a jornada contínua de proteção. Então, o argumento com o Zero Trust é que as organizações devem assumir que a sua rede já foi comprometida e implementar estratégias ou tecnologias para minimizar esses riscos, né, adicionais. Então, algumas dessas estratégias incluem a segregação de função. Então, esse princípio, também conhecido como separação de função, é a ideia de que nenhum indivíduo ou dispositivo deve ter acesso total a todas as fontes críticas da sua TI, da sua organização. Então, se isso acontecesse, por exemplo, um hacker que obtivesse o controle das credenciais de segurança desse indivíduo ou dispositivo, então ele teria acesso restrito a tudo na rede corporativa. Então, exemplos de acesso muito amplos incluem firewalls de rede, VPNs, né? Então, eles isolam e limitam o acesso e recursos dessa tecnologia. Então, mas assim você vai entrar, vai ver que é confiável por padrão. Então, outra dimensão importante da segregação de função é que nenhum indivíduo deve ter várias funções, né? Especialmente nas partes críticas. Por exemplo, nenhum desenvolvedor deve ter acesso do teste à produção,
ou ser capaz de autoelevar privilégios sem uma supervisão adequada. Uma outra estratégia é o acesso com privilégio mínimo. Então, na prática, a segregação de função é alcançada dando a cada usuário uma função com acesso de privilégio mínimo. Significa que cada usuário ou dispositivo dentro da rede pode acessar apenas os recursos mais essenciais e que se precisa e nada mais. Tá? Então, qual que é o benefício desse acesso com privilégio? É que se as credenciais ou o dispositivo desse usuário foram comprometidos por um ataque externo, então, anyway, o hacker ele teria acesso apenas ao ambiente desse dispositivo e nada mais do que isso. Então, isso reduz um risco potencial de segurança. Uma outra estratégia é a microsegmentação. Então, dessa forma, o modelo Zero Trust ele favorece a microsegmentação, que envolve a divisão do ambiente corporativo em zonas de segurança e requer autorização separada para acessar cada uma dessas zonas. Né? Então, essa prática ela limita a chance do hacker saltar de uma parte da rede para outra para acessar e assim comprometer mais dados confidenciais. Tá? Uma outra estratégia que é bem princípio, né? Então, esse princípio da autenticação multifator. Então, é um princípio que requer mais de um método de autenticação para verificar as credenciais do usuário. Né? Por exemplo, em vez de depender apenas de uma senha, essa autenticação multifator ela vai exigir que o usuário também insira um código secreto que foi enviado, por exemplo, para um endereço de e-mail, um número de telefone, gerando um token, a qual somente o usuário que vai ter esse acesso. Outra estratégia é o acesso just-in-time, que é construído em torno da ideia de que nenhuma identidade de usuário ou máquina deve ter acesso permanente e sempre ativo a um recurso crítico, né, por exemplo. Em vez disso, a identidade é verificada sempre com uma conexão estabelecida, mas a autorização para acessar o recurso, né, ele vai desaparecer automaticamente após o estabelecimento dessa conexão. Então, isso vai garantir que a identidade que foi solicitado o acesso passe sempre pelos controles de segurança necessários. Tá? Outra estratégia é auditoria e rastreamento. Então, uma trilha da auditoria adequada, né, das atividades, ela vai garantir que sempre haja um log atualizado de cada conexão, né, junto com uma identidade verificada. Então, além disso, né, muitas soluções Zero Trust oferecem gravações de sessão, como o caso da nossa, né, para saber exatamente quais ações foram realizadas em uma sessão. Então, isso é muito útil para uma análise forense, por exemplo, né, a geração de relatórios, um sistema de gerenciamento de eventos, um CIEM, por exemplo. E a tecnologia Zero Trust em si. Então, várias soluções de tecnologias foram criadas para abordar esse aspecto da estrutura Zero Trust, incluindo, mas não se limitando ao gerenciamento de acesso privilegiado de OPAN, né, uma autenticação multifator, um software de criptografia SSH. Ok? Quais são os nossos benefícios da nossa plataforma, né? Da nossa tecnologia em si? Então, ela centraliza as informações privilegiadas que são mantidas em um forte hardware digital, seguro, e podem ser compartilhados entre seus usuários. Operar e reduzir o risco de violações de segurança, ao mesmo tempo em que ela dá responsabilidade pessoal no uso de informações privilegiadas. Manter as informações privilegiadas da empresa em um local apropriado e seguro, controlar e monitorar o acesso às informações privilegiadas e recursos da empresa de forma zelosa, segura e auditada, e rastrear o uso de contas privilegiadas no ambiente computacional. Tá? Então, além da implantação rápida, customizável, por ser uma empresa totalmente nacional e vocês têm um acesso
direto, tanto na parte comercial como na parte técnica, na customização da ferramenta. A baixa curva de aprendizado, né, que ela é uma ferramenta bem amigável aí, que vai pouco tempo aí você vai se sentir confortável em fazer a navegação e as configurações. Ela pode ser integrada com várias outras soluções mediante APIs. E também o nosso pagamento é mensalizado em reais, então você daqui a um ano você sabe quanto vai custar uma sua renovação. Ela pode substituir a VPN, né, por exemplo, aí numa parte de home office, que é um acesso de VPN mais básico, a computadores, a websites. Então, nessa parte, a gente também consegue substituir a VPN, né? Mas para acessos mais complexos, a VPN ligada é usável ainda, e a gente pode também fazer uma integração com essa VPN. O investimento inicial é bem competitivo, domínio personalizado, todas as funcionalidades PAN estão na nuvem, apesar de ela ser uma solução híbrida, que a maioria das funcionalidades PAN estão na nuvem, mas o conector tem que estar on-premise dentro do cliente, ele nada mais é que um proxy, vai fazer essa conexão entre o usuário e o acesso. Que mais? A gente tem um acesso de contingência, por exemplo, né? A gente consegue fazer um balanceamento dos conectores, que são os proxies, né? Pseudos proxies, né? Você consegue fazer um balanceamento entre os dois. Caso ocorra uma indisponibilidade da nuvem, de uma internet, a gente consegue fazer um acesso de contingência via Break the Glass, onde você vai lá, quebra o vidro e as suas credenciais de acesso estão lá. O que mais? Integrações nativas, né, que é o fator de autenticação, o AD e as APIs. E suporte prioritário, né? Esses são nossos benefícios, nossos diferenciais da nossa plataforma da Volt One, ok? Esses são os contatos que nós temos aqui em São Paulo. Estamos presentes aqui um pedaço do nosso corpo em São Paulo, o desenvolvimento em Curitiba, e mais uns funcionários também estão em Curitiba. Temos uma presença nos Estados Unidos, ok? E perguntas, dúvidas. Então, vou abrir aqui para as perguntas. Mais uma vez, eu agradeço aí o tempo dispendido por vocês, para o nosso briefing inicial do nosso webinar Ed 03. Perguntas podem ser enviadas via chat. Natália, Cooper, algum input, algum acréscimo de alguma consideração? Então, gente, mais uma vez eu agradeço a oportunidade e peço obrigado mais uma vez e espero ver vocês no próximo webinar aí que logo estaremos lançando. Oi? Luiz Felipe fez uma pergunta. Desculpa, um minuto só, por favor. A solução hoje faz a integração com os bancos de dados através das instâncias, sem a necessidade de disponibilizar o RDP completo para o usuário, correto? Corretamente, tem toda a razão, Felipe, exatamente isso. A gente consegue fazer essas integrações com os bancos de dados sem precisar passar pelo RDP, por exemplo.
Mais alguma pergunta? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez e peço que fiquem atentos aí às novas informações aí para próximos webinars. Muito obrigado e uma boa noite.